O artigo 5º da Constituição garante a todos o acesso à informação como direito fundamental. Mas a justiça brasileira parece não seguir plenamente essa determinação. O uso de palavras desconhecidas pela maioria da população é comum em decisões judiciais. Para muitas pessoas que buscam na justiça a garantia dos seus direitos, a maior dificuldade é entender o que dizem as sentenças. Para tornar a justiça mais acessível, foi criado no Tribunal de Justiça da Bahia o projeto Linguagem Simples. E é sobre isso que converso agora com a presidente do Grupo de Trabalho Linguagem Simples do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Cíntia Rezende. Desembargadora, obrigado pela sua presença no nosso programa, pela sua participação diretamente da Bahia. Seja bem-vinda à TV Senado. Pois não, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. É de grande importância para mim estar aqui hoje falando sobre esse projeto. E eu agradeço por esse interesse. É uma oportunidade da gente trazer aqui uma questão que realmente afeta a vida de muita gente. E eu pergunto como começou, de onde veio essa ideia? Você já sentia essa dificuldade das pessoas, essa questão, porque o chamado juridiquês, né, como algumas pessoas falam, assim, de uma forma até um pouco jocosa com a linguagem complexa, às vezes, que a justiça utiliza, é de difícil acesso para muita gente, né? Eu mesmo já tive algumas experiências de ler uma petição inicial e ali tem muitas palavras que são muito pouco usadas na nossa língua, né, no nosso dia a dia, e que são muito próprias da linguagem técnica do direito. Quando é que surgiu a ideia de criar esse projeto Linguagem Simples no Tribunal de Justiça da Bahia? Esse projeto começou a nascer lá atrás, quando foi editada a Lei Federal 13.460 de 2017. E, em seguida, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução a 325 de 2020 e em seguida também a esta resolução, o presidente do Tribunal de Justiça aqui da Bahia, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, editou um decreto de número 594 de 2022, criando um grupo de trabalho para a implementação do uso da linguagem simples e direito visual no âmbito do nosso Poder Judiciário baiano. Esse grupo, que foi criado sob a minha coordenação, ele é composto de juízes e servidores de diversos setores do Tribunal de Justiça. Esse grupo vem se reunindo desde então e visando a adoção de uma comunicação objetiva, ágil, de fácil compreensão, para o fortalecimento da relação entre o judiciário e a sociedade. E, no caso, essas palavras mais complexas, às vezes é uma retórica que a gente percebe em sentenças judiciais, mesmo nas petições, quando um advogado apresenta uma defesa para um cliente, há um palavreado ali com uma linguagem que parece bastante hermética, né, bastante própria daquelas pessoas que operam no direito. O uso dessa linguagem para as decisões judiciais, para o entendimento dos juízes acerca das argumentações que são colocadas, ela é necessária ou é possível substituir essa linguagem que, para o cidadão comum, para pessoas que não estão acostumadas com a linguagem do direito, são muito incomuns, elas podem ser substituídas por palavras mais comuns por uma linguagem mais acessível, sem prejuízo dos processos da justiça? Perfeitamente, Marcelo. Essa nossa comunicação com o público, em geral, em regra, é de difícil compreensão. Tem toda a razão quando você diz que as pessoas, no geral, não entendem muito bem, muitas vezes, o que o juiz está falando, o que o advogado está falando. Então, por que acontece isso? Porque o direito brasileiro, nosso direito, ele vem do direito romano.
E por isso, né, que a gente usa muitas expressões em latim. Essas expressões em latim, às vezes, são traduzidas para o português e ficam naquele português um pouco arcaico, né? E isso tornou-se corriqueiro nas peças processuais que nós utilizamos, né? No nosso público interno, eu falo de advogados, de juízes, né? De todos os membros e o do Poder Judiciário em geral e aqueles que trabalham nele, né? Os operadores. Mas hoje, né, se fala muito na inclusão social de todos e de todas. Então, o Poder Judiciário ele não podia ficar de fora também, e por isso ele está buscando esse caminho para promover essa aproximação, né, com os seus jurisdicionados e ampliar cada vez mais o acesso à justiça. Então, é preciso realmente que o cidadão entenda, né, o que é, por exemplo, um mandado de citação. No nosso modelo, né, no modelo da linguagem simples, que nós já temos, né, cerca de 4 a 5 modelos já prontos, mandados de citação e de intimação, fica bem claro para a pessoa que está recebendo que ele está sendo chamado para responder um processo, que ele vai ter um prazo para oferecer a defesa, e diz, inclusive, qual é o prazo, que ele tem que procurar um advogado ou a Defensoria Pública, e nós já fornecemos os telefones da Defensoria Pública neste mandato, e também o que acontece se ele não se defender no prazo, né? O que a gente chama de revelia, né? Então, eu creio que com isso não haverá mais necessidade dele buscar intermediários, né? Para poder entender o que é aquele papel que ele recebeu da Justiça. Muitas vezes é isso mesmo. Chega uma intimação, chega um documento da Justiça e o primeiro passo é buscar uma pessoa para traduzir uma série de expressões, uma série de termos que tem ali que realmente não são comuns no nosso dia a dia. Agora, existe uma necessidade de uma mudança de cultura para a implementação da linguagem simples dentro do sistema judiciário como um todo, dentro da administração da justiça. Como a senhora encara esse desafio? Porque é primordial para o trabalho de juízes, de advogados, para o trabalho da justiça em si, a comunicação. Então, essa mudança de cultura, ela vai justamente nesse ponto que é o ponto central, que é talvez seja assim, o motor do funcionamento da justiça, que é a comunicação. A gente está alterando, né, fazendo uma proposta de mudança de linguagem. Qual é o grande desafio para se espalhar, né, para aumentar esse projeto, né, ampliar esse projeto que começou no Tribunal de Justiça da Bahia e levar essa linguagem simples a outros estados, enfim, a todo o sistema judiciário brasileiro? A linguagem simples, não é? O próprio nome já está dizendo, né? É uma técnica de comunicação e ela é adotada para transmitir as informações de forma simples e objetiva, com o intuito de facilitar a compreensão das comunicações do Poder Judiciário, principalmente as escritas, mas sem esquecer, né, da utilização das regras da língua portuguesa. Isso é muito importante. A linguagem tem que ser simples, mas não pode ser informal. Também não se pode estar usando gírias, nem nomes que não são os adotados nos nossos dicionários de português. Bom, isso realmente é muito difícil. Não tenha dúvida que isso vai ser uma batalha, vamos dizer, ao longo do tempo, que está se iniciando agora, né, por iniciativa vinda do CNJ, o CNJ que estimulou para que os tribunais criassem isso em cada estado. O conselheiro Mário Maia, que é do CNJ, ele que é o grande coordenador desse projeto, que é um projeto, inclusive, de âmbito maior, não é? Não é só a linguagem simples é um dos projetos dentro desse projeto maior, que se chama o projeto Propagar,
que é o projeto de inclusão, de acessibilidade, de justiça e de cidadania, né? Então, começando agora, nós estamos dando os primeiros passos, né, para chegar nisso. Eu acho que vai ser uma caminhada difícil, vai ser uma caminhada longa, porque nós trazemos entranhado em nossa linguagem desde a faculdade, né? Os nossos professores já nos dirigem, né, a esse tipo de linguagem, né, que é uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem que usa muita expressão latina, e nós vimos trazendo essa bagagem e ela se entranha em nós. Então, para que isso seja, vamos dizer assim, desapegado, né, de nós, é preciso realmente um trabalho muito grande. Nós estamos nos primeiros passos, né? Ainda estamos com os projetos sem a implantação ainda no nosso sistema, porque nós estamos dependendo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nós temos um convênio e nós fomos buscar lá no Tribunal do Distrito Federal, no laboratório que eles chamam de Aurora, o código-fonte para a implantação dessa linguagem simples, desses modelos de mandado de citação, dentro do nosso sistema, que é o PJE. Então, ainda não estamos com ele implantado, mas nós iremos sentir realmente a resistência, como isso vai ser recebido quando nós começarmos efetivamente a implantar, até porque isso não será, em princípio, obrigatório. Vai ser facultativo para aqueles cartórios, aqueles juízes que quiserem implantar nas suas unidades, não é, esses mandados de intimação, de citação, já numa linguagem simples. O nosso presidente... É uma mudança que, de fato, para ela surtir efeito num sentido assim, mais amplo, precisa, né, começar, inclusive, pelas bases, como a senhora bem colocou, desde a faculdade, já começar uma adoção de linguagem simples, porque senão fica difícil, né? Você educa todo um grupo grupos de estudantes, de universitários, para exercerem o direito, utilizando uma linguagem mais complexa, e daí chega na hora de começar a atuar, de fato, no mercado de trabalho e a gente tem que mudar essa linguagem. Realmente, uma mudança na base seria um passo importante. Agora, de alguma forma, as tecnologias de informação e comunicação, como redes sociais, os próprios aplicativos de mensagens, a senhora sente que essa mudança nos dispositivos de comunicação, nos meios de comunicação, o acesso à internet, que também acaba gerando mais acesso à justiça, inclusive à justiça digital, esses mecanismos de comunicação e informação, eles pressionam de alguma forma a justiça a adotar uma linguagem mais simples e assim aproximar-se um pouco mais da população? Sim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que o meio digital está conseguindo revolucionar muita coisa, né? Desde a pandemia, né? Quando o Poder Judiciário teve que se reinventar praticamente, nós tivemos que digitalizar todos os processos, tivemos que criar as plataformas, né, de videoconferência para realizar audiências, para que a justiça não parasse. E a partir daí, eu acho que isso veio puxando a questão da linguagem também, né? Porque a gente faz um banco de sentenças, decisões, e principalmente, eu acho que os meios de comunicação, tipo WhatsApp, Facebook, vai até nos deseducando, vamos dizer assim, né? Porque a gente já fala, o WhatsApp a gente usa demais, já fala numa linguagem bem simples, né? Através do WhatsApp. E penso também que os jovens, né? Os jovens que estão agora nas faculdades, tudo,
O pessoal mais jovem, eu acho que já vem trazendo também uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade de simplificação. Nós sentimos quando um advogado jovem faz uma sustentação na tribuna, né, nas nossas sessões, nós sentimos que ele já tem uma linguagem mais simples, mais direta, mais objetiva, não é? Não tão rebuscada como os advogados mais antigos. E por isso que eu digo que isso vai ser um processo lento, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Existem alguns passos que são colocados como importantes para a adoção dessa linguagem simples. A gente tem aqui a empatia, a hierarquia de informações, palavras comuns. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Vamos traduzir para as pessoas um pouco desse passo a passo do que deve ser implementado para quem quer utilizar uma linguagem mais simples. Isso vale para qualquer pessoa Sim. que usa a comunicação nas suas atividades, mas também a gente está falando aqui para tantos advogados e advogadas que acompanham a TV Senado. Primeiro passo, empatia. Como se aplica a empatia na comunicação e no desenvolvimento de linguagem mais simples? É muito fácil, basta você se colocar no lugar do outro, né, que está recebendo aquela comunicação sua. Eu acho que a gente tem algumas regras, né? Nosso decreto mesmo, o que instituiu aqui no Tribunal da Bahia, ele tem algumas regras para a implantação desse uso. Então, o que a gente faz? Adequa as mensagens a essa linguagem de uma maneira simplificada, né? E acessível àqueles que não conhecem as expressões jurídicas. Então, se você se coloca no lugar daquele que está recebendo a comunicação, você pensa, não, se eu falar tal palavra, ele não vai entender o que eu estou falando. Estou falando no jargão jurídico e eu tenho que atingir o meu objetivo, que é fazer com que aquele cidadão compreenda o que eu estou falando. Então, eu vou usar uma linguagem acessível, uma linguagem que dá preferência às palavras mais comuns, né, de fácil compreensão. Você vai dar preferência a frases curtas, quando está escrevendo uma sentença, né, na ordem direta, porque se você fala frases longas, termina você se perdendo na interpretação daquela frase. Então, evitar o uso de termos estrangeiros, né, latinos, inglês, nós usamos também muitas expressões em inglês, podemos evitar isso, colocar a expressão correspondente em português, né? Então, e quando a gente não tiver outra alternativa, a não ser usar aquela expressão estrangeira, explicar, não é? naquele contexto, o que aquela expressão significa. Então, usar também é muito importante na linguagem simples, a gente usar efeitos visuais, né? Elementos como imagens, ícones, né? Que são de fácil compreensão, aqueles que quando você visualiza, você já entende o que significa. Então, nos nossos mandados, usamos também isso, né? Para que as pessoas identifiquem visualmente a correlação com aquele texto que nós estamos fazendo. Então, essas regrinhas sendo seguidas nos levam, né, à implantação realmente da linguagem simples. E o uso desses símbolos, de ilustrações, de ícones, de pictogramas, isso que é a parte que é colocada dentro do projeto, que eles falam em linguagem simples e direito visual. A parte do direito visual é justamente isso, o uso de imagens também para completar a informação e facilitar a compreensão do que está sendo comunicado? Exatamente. Tanto que no nosso grupo de trabalho, nós temos, além de juízes, né, servidores de cartórios, oficiais de justiça, etc., nós temos pessoas que são do nosso... da comunicação. Como é que a gente chama lá? O nosso laboratório, né? Sim. De comunicação. Design.
E esse pessoal, isso, trabalha nessa área de design, dos ícones, né? Temos, inclusive, um membro e tem formação em marketing e propaganda. Sim. Então, esse rapaz está nos ajudando muito também a compor essa parte visual, né? Voltando à parte das decisões judiciais, quando uma sentença é proferida, quando ela é enviada para uma pessoa, um cidadão que buscou a justiça, muitas vezes existe essa dificuldade de entendimento do linguajar que é colocado ali pelo juiz. É papel do juiz, além de decidir, além da aplicação da lei, educar também a população, quer dizer, fazer com que as pessoas que acessam a justiça passem a conhecer melhor os seus direitos. E aí, nesse sentido, tendo o juiz esse papel educador, seria esperado uma linguagem mais acessível para que as sentenças judiciais tivessem, além do papel de aplicação da justiça, essa educação para a cidadania? Sim, essa também é uma ideia, né, que faz parte do projeto. As determinações judiciais, elas, além de ter que serem cumpridas, elas devem ser principalmente entendidas, né, como uma educação. Eu atuo muito na área civil e no direito do consumidor e penso que essas condenações, não é, das empresas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor, não respeitam os direitos dos consumidores, as sanções que a gente aplica, elas têm que ser também entendidas como sanções educativas, para que eles não continuem cometendo esse tipo de desrespeito, né, aos cidadãos, aos consumidores. Então, tudo isso faz parte da educação realmente da população, para que entenda o Poder Judiciário, né, como um poder que não somente quer punir, mas quer também educar. A linguagem simples, então, dá mais legitimidade às decisões do Poder Judiciário e aproximam mais a população? Eu creio que sim, Com o entendimento do que o Poder Judiciário está falando, está dizendo, eu acho que isso gera, sim, a empatia, a aproximação, o entendimento da população em relação ao que o Poder Judiciário objetiva atingir. Desembargadora, a gente tem agora mais 1 minuto de entrevista e a nossa última pergunta fala sobre o que nós estamos conversando aqui. É a pergunta que homenageia o nome do programa. Para a senhora, o que é cidadania? Bom, cidadania em princípio, é definida como uma qualidade daquele que é cidadão, né? E o que é ser cidadão? É a pessoa que se acha em pleno gozo dos seus direitos constitucionais. Então, nós temos direitos que são garantidos pela Constituição, a vida, a saúde, a liberdade, etc. Você começou o programa citando o artigo 5º da Constituição, que é realmente onde estão, não é, esses direitos do cidadão, e entre eles o do acesso à justiça. O acesso à justiça, o direito a um advogado remunerado pelo Estado, etc. Tudo isso leva a esse conceito de cidadania, né? Aquele cidadão que é por inteiro uma pessoa que está garantido nos seus direitos constitucionais. Desembargadora Cíntia Rezende, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado pelas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço a divulgação desse projeto, que é muito importante e está se disseminando em todos os tribunais e vamos ter êxito, sim, dentro em breve. Muito obrigada. Obrigado.
E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.